Este é mais um encontro com a palavra. Ouça a leitura desse texto com bastante atenção. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nele fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Atualmente estamos estudando os profetas. O texto bíblico que acabei de ler é a pregação de Ezequiel, o terceiro profeta maior que estudamos. O título que demos para o estudo do livro de Ezequiel é Fatos Estranhos e Extraordinários. É um título que se encaixa bem para este profeta estranho e extraordinário, que nos revela profecias estranhas e extraordinárias em suas pregações. Esse sermão dos ossos secos é o sermão de Ezequiel que eu mais gosto. O que há de tão importante nesse sermão dos ossos secos? Ezequiel foi levado a um vale. O vale estava coberto de ossos. A ordem de Deus para Ezequiel é que pregasse para os ossos. Agora consigo entender por que o Billy Graham pregou para os jacarés nos pântanos da Flórida quando era estudante e estava aprendendo a pregar. Também já ouvi falar de pregadores do interior que pregaram para o gado e outros animais. Mas acho que o desafio de Ezequiel era ainda maior. Pregar para ossos secos num vale. Havia muitos ossos e estavam todos secos. Muitas vezes, este é o desafio de um pastor, e é assim que ele se sente, pregando para uma igreja cheia de ossos secos em pleno domingo pela manhã. Os ossos podem até ser sofisticados e usar ternos caros, mas estão todos ali olhando para ele, sem expressão nem vida. O pastor tem diante de si um desafio espiritual. Será que esses ossos estão vivos? Será que com sua pregação ele trará vida espiritual para a sua congregação? Lembre-se de que Ezequiel não foi o único profeta maior. Ele foi um dos profetas do cativeiro. Jeremias pregou enquanto os babilônios conquistavam Jerusalém e levou 20 anos para que Jerusalém caísse. As deportações para a Babilônia aconteceram num período de 20 anos. E durante todo este tempo Jeremias pregava em Jerusalém. No início dessas deportações, quando tinha 14 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Depois de 9 anos, Ezequiel, com 25 anos de idade, foi levado também. Como veremos na próxima parte do nosso estudo, Daniel teve um ministério muito importante no palácio de Nabucodonosor, a construção mais imponente daquela época.
O ministério de Daniel com Nabucodonosor foi especial e continuou pelo reinado de seu filho Belsazar. Depois Daniel ministrou para Dário, da Médio-Persa, e também durante o reinado de Ciro o Grande, e depois que os persas conquistaram a Babilônia. O ministério de Daniel, voltado aos reis em palácio, era muito especial. O ministério de Ezequiel era mais difícil. Ezequiel foi chamado para ministrar para seus companheiros de exílio que estavam com ele na Babilônia. O ministério de Daniel, por exemplo, era voltado aos reis, em palácios. Mas Ezequiel ministrou nos campos e trabalhos escravos. Hoje também temos homens santos e consagrados ministrando bravamente em campos russos da Sibéria. O livro de Solzhenitsyn, O Arquipélago de Gulag, descreve o ministério dedicado de alguns pastores entre seus colegas prisioneiros em campos e trabalhos escravos na Sibéria. Foi um contexto como este que Ezequiel foi chamado para ser profeta. A morte espiritual do povo de Judá era seu maior desafio. Como castigo pelo seu pecado de idolatria, o povo de Judá tinha sido exilado para a Babilônia. A marcha de morte para a Babilônia não foi suficiente para trazer um reavivamento espiritual para o povo. O moral deles estava constantemente baixo. O ministério de Ezequiel visava pregar para aqueles cativos ultrajados e desanimados. Deus não queria que o povo de Judá ficasse sem revelação, por isso comissionou Ezequiel para pregar para o povo de Judá durante o cativeiro. Falando alegórica e espiritualmente, o povo de Judá era como ossos secos. Deus lançou um desafio para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos secos podem voltar a viver? A Bíblia mostra que Deus desafiava seus profetas com visões. Ele perguntou, Elias, o que você está vendo? Jeremias, o que você está vendo? E perguntou a Ezequiel, Ezequiel, está vendo todos esses ossos secos? Você acha que eles podem tornar a viver? Ezequiel não diz, sim, eu tenho fé para crer que eles podem voltar a viver. Ele diz, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe se eles podem voltar a viver. Ezequiel não comprometeu sua palavra, porque na verdade ele não cria que aqueles ossos pudessem se tornar em corpos vivos. Então Deus disse, profetiza esses ossos. Deus estava dando uma visão a Ezequiel. Ezequiel estava tendo uma experiência com Deus e começou a pregar para os ossos. Depois de algum tempo, Ezequiel conta que ouviu um barulho como de chocalho e os ossos começaram a se juntar. Os ossos se juntaram formando esqueletos. Ezequiel já tinha uma congregação de esqueletos galopantes, sem tendões nem carne. Como tantas igrejas hoje em dia, né? Mais uma vez Ezequiel recebe a ordem. Pregue. Quando ele pregou, tendões e carne se formaram sobre os esqueletos. Eles passaram a ser um monte de corpos. Uma vez um pastor falou que a igreja dele seria a primeira a ser arrebatada, porque o Novo Testamento diz que os mortos em Cristo irão primeiro. E se os mortos em Cristo vão primeiro, significava então que a igreja dele iria primeiro, porque ele diz, a minha igreja parece que todo mundo é morto. Incrível, né? Bom, mas Ezequiel estava com um exército de esqueletos cobertos de carne e músculos, mas ele ainda não podia responder à pergunta que Deus lhe havia feito. Esses ossos podem voltar a viver? Aqueles corpos ainda não estavam vivos? Eles ainda não respiravam? Aí Deus ordena, pregue para que respirem. Neste ponto de fôlego, de respiração, o Espírito Santo entra em cena. A respiração, esse fôlego, é a mesma coisa do Espírito. Encontramos aqui mais um princípio bíblico. Sem o Espírito Santo, o pregador tenta o impossível. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Qualquer profeta verdadeiro sabe que se o Espírito Santo não estiver sobre ele conduzindo e dando-lhe a sua unção, tudo que o profeta tentar fazer será inútil. É isso que está sendo ilustrado aqui. Pregue para o Espírito. Quando Ezequiel profetizou para o Espírito, o fôlego veio sobre aqueles corpos e eles se tornaram um exército poderoso. Você vê as aplicações que podemos tirar desta pregação tão importante de Ezequiel? A principal lição é que Deus está dizendo, eu levarei você de volta para casa. A mensagem que eu quero que você pregue aos cativos desesperançados de Judá é que daqui a 70 anos eles voltarão para casa.
Vocês acham que Deus não tem poder para isso? Ah, Ele tem. Deus me deu uma visão, eu vi o vale de ossos secos e Deus disse, pregue para esses ossos podem voltar a viver. Ezequiel. E eu disse, não sei. E Deus falou, pregue. Então eu preguei. Quando preguei a palavra, os ossos se juntaram e depois passaram a ter músculos e pele. Depois, quando eu preguei e pedi ao Espírito que ungisse minha pregação, o Espírito veio sobre aqueles corpos. A aplicação principal da pregação de Ezequiel é, eu posso e eu vou restaurar vocês desse cativeiro. Eu posso e eu vou tirá-los da Babilônia e levá-los de volta para a terra de vocês. Vou restaurar a sorte de Israel. Essa é a principal aplicação deste importante sermão de Ezequiel sobre os ossos secos. Enquanto estudamos o Velho Testamento em nosso programa Encontro com a Palavra, fico desafiando você a buscar em cada aula uma aplicação para a sua vida. Isso é muito importante, principalmente quando estudamos todas essas grandes pregações dos profetas do Velho Testamento. O que isso significou para aqueles que ouviram este sermão? Sempre que você quiser encontrar a aplicação de um texto como este, faça você mesmo a pergunta. O que tudo isso significa para mim? Que aplicação posso tirar para a minha vida? A aplicação que podemos tirar desta lição é: enxergue o desafio da obra de Deus no mundo. Ezequiel acreditava que o Espírito do Senhor estava nele, elevando-o, ungindo-o, capacitando-o com tudo o que ele precisava para ser frutífero. No desafio de pregar o Evangelho e ver pessoas convertidas, encontramos dois fatores da descrição do ministério da Palavra de Deus para os perdidos. A arma espiritual da oração e a Palavra de Deus que salva o pecador do pecado e o torna parte da igreja. Observamos a combinação poderosa da Palavra de Deus e da oração na ordem que foi dada a Ezequiel. Profetize a estes ossos. Profetize ao Espírito. Você não precisa ser um pregador para anunciar o Evangelho a outra pessoa. Você precisa crer que o Espírito de Deus ungirá a Palavra de Deus quando você compartilhá-la com alguém. Dizem que um evangelista é um mendigo falando para outro onde há pão. Se você é espiritualmente um desses mendigos dizendo onde há pão ou onde o pão está, você precisa entender a combinação poderosa que é a oração e a pregação da Palavra de Deus. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, vemos que os discípulos viviam em uma grande comunidade espiritual. Eles repartiam seus bens e comiam suas refeições juntos. Praticavam um socialismo puro. Os apóstolos estavam servindo mesas, e isso os tirava do seu trabalho pastoral. Então eles tomaram uma importante decisão. Elegeram os primeiros diáconos e determinaram: vocês cuidam desta parte e nós vamos nos preocupar com a oração e a ministração pastoral. Deus abençoou a decisão deles de maneira poderosa e prosperou este ministério de oração e pregação da Palavra de Deus. Ezequiel também usou essa mesma combinação em seu ministério. Se simplesmente pregarmos a palavra, estaremos passando informação, mas nada vai acontecer com as pessoas que estiverem ouvindo. Mas, se a pregação da palavra vier precedida de oração, alguma coisa vai acontecer. Quando Paulo foi para a cidade de Coríntios, ele simplesmente anunciou o fato a respeito de Jesus Cristo. Os fatos, claro, a respeito do Senhor Jesus. Ele disse que Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo ressurgiu da morte pelos nossos pecados. Em Atenas, Paulo tentou fazer do Evangelho uma panaceia intelectual. Ele usou a pregação de palavras persuasivas e de sabedoria. Citou os poetas de Atenas e seus filósofos, e não adiantou muita coisa. Quando viajou de Atenas para Coríntios, ele declarou: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Coríntios, quando eles acreditaram na mensagem simples do Evangelho,
Os milagres aconteceram. Alguns disseram que era a maior tolice que já tinham ouvido e nada aconteceu na vida deles. Mas quando o povo creu, a mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo tornou-se um poder dinâmico que mudou vidas. Foi isso que Ezequiel aprendeu nos dias de cativeiro, quase 600 anos antes do apóstolo Paulo pregar o Evangelho em Coríntios. Ezequiel aprendeu que quando Deus nos manda anunciar as boas novas, e nós pregamos para ossos, para as pessoas que estão mortas, parece que não vai acontecer nada. Mas se Deus disse, pregue, e nós continuamos pregando para o Espírito também, para o fôlego, e ficamos olhando para Deus durante a pregação, o tempo inteiro, buscando a unção do Espírito sobre a pregação, então quando o poder de Deus vem, aqueles ossos passam a ter vida. É essa a ilustração do livro de Ezequiel. Focalizamos nosso último estudo em algumas aplicações da pregação e do ministério do profeta Ezequiel. Terminamos o último programa falando sobre as aplicações da filosofia do ministério de Ezequiel, quando ele pregou seu sermão dos ossos secos. Além dessas aplicações, também vimos o resultado duplo da obediência a esse chamado. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. A visão que Deus deu a Ezequiel veio como um chamado para ele, e a palavra de Deus veio com um cumprimento. Quando recebeu o chamado de Deus, Ezequiel tinha uma visão que está descrita nos primeiros 3 capítulos de seu livro. Nestes capítulos vistos no estudo anterior, temos as experiências chamadas de as experiências do chamado de Ezequiel. Isaías tinha recebido seu chamado quando teve uma experiência no templo. Como resultado desta experiência, Isaías foi chamado para ir para Deus. Quando Deus perguntou, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha sido comissionado para ir por Deus. Chamamos isso de um encontro com Deus e o chamado de Isaías. Aquele foi o seu chamado e o seu ide. Deixe-me enfatizar mais uma vez que todos esses grandes profetas e homens de Deus no Velho Testamento tiveram essas experiências fortes nos seus chamados e tiveram também várias outras experiências que poderiam ser chamadas de experiências do ide. A razão pela qual o ide deles era verdadeiro é porque o chamado também tinha sido verdadeiro. Muitas pessoas hoje não são verdadeiras quando vão para Deus porque, na verdade, nunca foram realmente chamadas. Elas simplesmente foram. Algumas dessas experiências do chamado desses profetas duraram 40 até 80 anos, como no caso de Moisés. Moisés tinha 80 anos quando a experiência do seu chamado aconteceu e a sua experiência de ir durou 40 anos. Esses 40 anos de ide foram tão cheios do poder de Deus porque tinham sido precedidos de 80 anos de um chamado, uma preparação. Para Ezequiel, aquela visão dos ossos secos foi um ide. Quando Deus deu a Ezequiel a visão, ele se comprometeu com ela. Aí então passou a acontecer o cumprimento da visão. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele teve a visão das rodas. Essa grande visão das rodas foi o seu chamado. Vou enfatizar mais uma vez. Os detalhes das experiências espirituais dos homens de Deus podem variar, mas os resultados são muito semelhantes. Os resultados sempre têm a ver com o ir com Deus, ir para Deus. Salomão declarou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nos tempos do ministério de Ezequiel, o povo de Judá tinha perdido a visão de Deus. Eles não tinham mais Jerusalém, nem a palavra de Deus, nem o templo, nem ajuda para adoração. Por isso o líder espiritual deles teria que ter uma visão de Deus. Deus deu a Ezequiel a visão de si mesmo em 4 diferentes dimensões. Primeiro Ezequiel disse, veio a mim a palavra do Senhor. Isso aconteceu com todos os profetas. Ezequiel também disse, a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel foi o único que disse, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Essas visões de Ezequiel são muito difíceis de serem interpretadas. Ele viu as rodas e os seres viventes. Os seres viventes não eram feras. Eram criaturas com aparência de leão, de boi, de homem e de águia.
Essa visão que se repete no livro de Apocalipse é a visão de Deus, é a visão que impede que o povo de Deus pereça. Deus deu essa visão a Ezequiel para que ele pudesse ministrar para o povo naqueles tempos de tanta dificuldade. A visão tinha que ser fora do comum, porque os tempos eram bem fora do comum. No versículo 28, capítulo 1, Ezequiel explica como era a visão. Ele diz assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. O que significaram todos aqueles detalhes dentro da visão da glória de Deus? As rodas, os olhos, os aros das rodas e tudo que se relacionava aos viventes? Não se esqueça das palavras de Ezequiel. Era a aparência da figura da glória do Senhor. Muitos estudiosos acreditam que esta também foi uma visão da onisciência de Deus, que os olhos nos aros das rodas representam a onisciência de Deus. As rodas entrosadas umas nas outras podiam se movimentar para frente e para trás. A essência desta visão era e é a onisciência de Deus. Ezequiel era um profeta verdadeiro. Todas as suas profecias se cumpriram. Tudo o que ele profetizou a respeito dos ossos secos se cumpriu. Deus fez o povo de Judá retornar do cativeiro babilônico. A aplicação que podemos tirar do cativeiro e da restauração do povo de Judá é: se você está espiritualmente cativo, se você não está livre, deve pedir a Deus que o liberte do seu cativeiro. Se você pecou e está experimentando o castigo de Deus, se você está num tipo de cativeiro babilônico, lembre-se das palavras de Jeremias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Lembre-se da mensagem de esperança que veio de todos esses profetas do cativeiro. Deus não cessou de amar você. Ele vai castigar você, mas depois que tiver reciclado e feito de você um vaso novo, Ele trará você de volta. Essa é a essência da pregação de Ezequiel, Isaías, Jeremias e de outros profetas maiores. Todos eles enfatizam a realidade de um cativeiro que representa um castigo de Deus. Mas todos eles pregam o retorno deste cativeiro. Quando você lê o livro de Ezequiel e se familiariza com sua pregação, percebe que ele é um profeta muito importante e você também percebe a grandeza de seus sermões. Ele foi apocalíptico porque pregou a respeito dos últimos dias. Sem essas revelações, não teríamos muitas informações. Durante a leitura do livro de Ezequiel e de suas profecias, peça a Deus que o Espírito Santo abra seus olhos e ouvidos para as aplicações de algumas das maiores pregações já feitas por um dos maiores profetas que já existiu. Infelizmente, nosso tempo hoje já se foi. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Deus o abençoe grandemente.